somos apóstolos do bem de Indaiatuba, São Paulo. E nessa noite, aqui reunidos, pedimos que o amor do Pai possa envolver a cada um daqueles que estiverem conosco nesta etapa. Hoje vamos falar sobre vida na sua essência. Porque nós temos que tomar nossas vidas nas mãos e fazermos o melhor. André Luiz diz assim: mudanças de comportamento para pior é sinal vermelho. Então ele deixa bem claro que se nós, ao invés de subirmos, descermos, o sinal é vermelho, logo é negativo. Nosso coração é a grande morada das nossas emoções. Porque nós temos o hábito de sermos espelhos para refletir o que os outros pensam. Por isso, nossa vida é artificial. E Heráclito, um dos pensadores antigos, dizia: eu me busco a mim mesmo. E nós nos buscamos a nós mesmos? Vamos refletindo juntos. Na vida tudo caminha para um processo de renovação. Essa é a vida. Todo ego é marcado por uma carência. É periférico. Todo ego é marcado por uma carência, porque ele é periférico. Necessidade de ser apreciado, ser visto, ser cuidado. Por isso que nesse patamar evolutivo nós somos muito egos ainda. A maior parte de nós, do nosso interior, do nosso completo, do nosso espírito na sua totalidade, é desconhecida. Porque aqui agora nós estamos encarnados com o esquecimento, para o nosso bem, inclusive, fundamentalmente. Então, grande parte de nós nos é desconhecida, por essa razão. E para cada estrela luminosa dentro de nós, há uma sombra imersa. Para cada estrela, há uma sombra imersa dentro de nós. A questão é que nós temos o orgulho, egoísmo, a inveja, os ciúmes e tantos outros ainda arraigados em nossas mentes, em nossos corações. Mas quem domina tudo isso em nós? Quem? O ego ou o nosso ser mais profundo, a nossa essência mais pura? Nós temos que pensar. Quem nos dá equilíbrio? O que nos dá equilíbrio? O amor, a alegria, a sabedoria. Isso nos traz equilíbrio. Porque nós não sabemos ouvir nem a nossa voz interior, nem os bons conselhos dos nossos mentores, infelizmente para nós. Ouvir exige você estar presente, emocionalmente, intelectualmente, amorosamente. Então, ouvir exige de nós algumas posturas para que nós possamos nos inteirar e não uma coisa superficial. Hoje, as pessoas estão apavoradas, doentes, sofrendo. Há uma dor profunda da alma no planeta. Nós não nos olhamos. Nós não nos olhamos. O corpo reclama, pede para parar e nós não ouvimos. Não sabemos ouvir e vamos nos agredindo até que a natureza nos faça parar. Porque nós somos ainda um pouquinho prepotentes. Nós achamos que sabemos demais, nós achamos que conhecemos os momentos, mas na verdade nós não estamos olhando para o nosso interior. Pois nós não olhamos nem aquele que nos atende no restaurante,
num balcão de farmácia, na rua, quando atravessa próximo a nós. Então, mecanismos da nossa psique conversam conosco. Isso nós temos que nos dar conta. Aprender a viver tudo que é potência dentro de nós clama por execução, por concretização. Eu estou fazendo um paralelo para que depois, mais na frente, a gente possa reflexionar melhor. Aprender a viver, então, tem que ter execução e concretização. A vida não se contenta em ser potencialidade. Não é o bastante para a vida. Com Jesus, as coisas deixam de serem apenas potencial para serem vida real. Deixam de ser discurso para serem comportamento. Todos nós trazemos leve músculo selvagem, muito distante da educação. Esse órgão, esse músculo selvagem que nós temos em nós, ele está distante da educação e nos deixa um pouco mais instinto do que arcanjo. E o que nós estamos buscando, o sentido em direção ao arcanjo. Mas nós temos um pequeno órgão em nosso corpo, que é a língua, que é uma lâmina pequenina embainhada na boca. Mas, na verdade, é um instrumento sublime, feito para louvar, para instruir, ajudar e incentivar o bem. Quantas vezes nós nos valemos dela para censurar, para vergastar, e não a utilizamos devidamente. É um processo equivocado, porque não é o melhor. Todas as coisas criadas são composições energéticas, vibrando em ondas características, isso segundo a física. Então, todas as coisas criadas são composições energéticas. A física está nos dizendo. Essa parte o Espiritismo já nos diz há 160 anos, mas a física está nos dizendo, vibrando em ondas características. Já a medicina nos diz que o homem precisa desembaraçar-se de tudo que lhe constitui motivo a cólera ou tensão, em favor do próprio equilíbrio. E Jesus nos ensina a fórmula da paz e da proteção terapêutica. Como? Amai aos vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos façam mal. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Amar ao próximo como a si mesmo. É bem claro. Amar ao próximo como a si mesmo. E a vida está embutida nisso, viu, gente? A vida se desdobra aos poucos. E nós somos uma interação. Espírito, matéria e hoje, aqui encarnados, somos essa interação de espírito com a matéria, nos chama de alma, hoje. E a nossa encarnação é uma multicultura de vários aspectos que temos plantado ou que vamos plantar. É uma proposição. Porque nós somos aquilo que pensamos. Na verdade, nós somos mente pensantes. O que é o espírito? Uma mente pensante, que nós nos enganamos achando que ao dormirmos ou coisa assim, para tudo. Não, é incessante, não para nunca. Pensamos em tempo integral. Então, nós somos uma vida pensante. Na nossa encarnação, que é uma multicultura, o cérebro é um dínamo que serve. Então, eu vou dar um exemplo. Quando nós temos pensamentos miasmáticos, nossos neurônios deixam de produzir neuropeptídeos,
encarregados da neurocomunicação. Olha como uma coisa vai se encaixando na outra. E nós temos que acordar enquanto nós temos tempo, que nos levam a um mal-estar pela absorção dessa energia negativa. Porque miasmas são células negativas, digamos assim. Elas têm uma vibração de cunho negativo. Então, essas células, esses pensamentos miasmáticos, eles podem se transformar em úlcera, em distúrbios cardiológicos, até mesmo cânceres. E essas células levam de 28 a 32 dias para se modificarem e introjetarem essas distorções desses pensamentos miasmáticos. Olha como nós temos que parar e pensar, refletir. Porque a vida não se arrasta, a vida é bela, a vida é fluídica, a vida é a essência do Pai. Então, nós temos que nos conscientizarmos daquilo que não está inteirado à nossa essência. Então, nós temos que aprender a perdoar o próximo e não podemos postergar viver. Nós temos que viver intensamente. Se é dor, porque a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Por quê? Nossa, uma dor Deus envia aos seus eleitos. Por quê? Porque ela lapida a alma. E com isso, nós vamos recuperando-nos de débitos passados, pretéritos. A gente vai sanando dívidas. Então, se é dor, viva. Se é alegria, viva. Se é para dizer te amo, diga. Peça desculpas muitas vezes, mas faça tudo isso hoje. Porque daqui a pouco já não adianta mais. É hoje, é agora. Elimine seus conflitos, elimine as preocupações. Fundamentalmente, saber viver consigo mesmo. Porque viver em paz é doar-se. É essa integração com o próximo. É aí que entra a caridade, a solidariedade, o amor fraterno. Então, deixemos, por instantes pelo menos, de autocomiseração. Porque há muito sofrimento no planeta. Mas nós aqui reunidos, hoje, não estamos com todo esse sofrimento. Que muitas vezes são inenarráveis. São dores de alma. Então, a saúde nasce daquilo que pensamos. Porque o cérebro é a maior glândula do nosso corpo. E aí nós temos uma área que decodifica as mensagens da nossa mente e pensamentos. Então, se pensarmos em alegria, vida, saúde, e se programarmos isso no nosso pensamento o nosso pensamento e perispírito organizarão espaço para isso. Então, depende apenas da nossa conscientização e daquilo que está na questão 909 do Livro dos Espíritos, a vontade. Então, vivermos hoje na sociedade está muito difícil, porque ela perdeu o endereço de si mesma, ou seja, nós perdemos, porque nós somos também a sociedade. Então, quando nós rejeitamos em nós tudo que é benéfico, saudável, nós criamos anticorpos que rejeitam o que é benéfico, o que é saudável e nos dificulta a vida. Por isso, as casas de oração, os centros espíritas, é local para terapia do espírito. Por isso que nós temos fluidoterapia, bioenergia, etc. Porque nós nascemos para amar, mas amar na essência e não esse pseudo-amor.
A gente ama até o outro nos contrariar, até que a gente sofra algum probleminha que a gente não goste. Aí a gente já não ama mais. Então não é esse amor que tem que estar em nós. Porque nós temos um sol brilhando dentro de nós. E a vida é bela e está em nossos olhos. Construirmos dentro de nós o reino dos céus. Porque o nosso universo é intrapsíquico. Existe um universo dentro de nós. Pensamentos, emoções, são energias que nós precisamos aprender a lidar. E nós não nos damos conta da importância disso nas nossas vidas. E às vezes sucumbimos numa reencarnação em função de não nos atentarmos para isso. E essas energias que nós não aprendemos a lidar, pode tanto nos conduzir ao céu como ao inferno. Mesmo quando as situações são boas. Porque a gente fala, meu Deus, eu estou num patamar difícil. Mas não, às vezes a situação é boa, mas também pode nos levar para um inferno interior. E na questão 883 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, o desejo de possuir é natural? A resposta é, sim, mas quando o homem só deseja para si, e para sua satisfação pessoal é egoísmo. Então, nós temos que trabalhar em nós essas modificações necessárias, essa renovação. Quando nos conscientizamos que temos que nos definir para fraternidade, solidariedade e entendimento, melhoramos nossa saúde física e emocional. E mais, trabalhando a nossa saúde espiritual, porque essa continua. Por isso que nós somos seres imortais. A vida continua na vida além da vida. Então nós temos vida em nós. E Jesus nos trouxe conhecimentos integrais para essa vivência, para esse conhecimento, para essa busca incessante de melhora. Cada boa ação que nós praticamos é uma luz que nós acendemos em torno dos nossos próprios passos. Chico Amor Xavier. E Emmanuel diz assim, não há cinzel superior ao da boa vontade. Porque o reino de Deus é a obra-prima divina no coração dos homens. Então, se nós tivermos embutido em nós que nós somos filhos diletos do Pai, nós aprendemos o alto amor, nós aprendemos a amar próximo, nós aprendemos a sermos melhores em nossos lares, em nossos trabalhos, em nossos convívios sociais, porque nós nos daremos conta dessa necessidade. Porque toda palavra ociosa que falarem, os homens darão conta dela no dia do juízo. Está em Mateus 12:36. Porque a maledicência e a crítica são culturas de inutilidade em solo apodrecido. Maldizer é criticar, significa destruir. A verdade é clara como o sol, é invariável da luz sobre a treva. E a verdade é clara como o sol, é a invariável da luz sobre a treva. E o mundo é feito de faixas vibratórias. Em qual delas nós estamos inseridos? Que tipo de faixa vibratória nós estamos? Então busquemos a vida interagindo com o amor, a caridade, a humildade, o perdão, a luz. A luz de quem? A luz do Cristo. Essa que nós temos que buscar. Porque o homem foi criado de todos os elementos que há na terra. Por isso a fala do pó viemos, ao pó retornaremos. E aí, Jesus, quando ele estava com os discípulos, em Cesareia de Filipe,
onde tinha uma cadeia de montanhas, no Monte Hebron, ele diz assim: o que dizem os homens que eu sou? Ele pergunta aos discípulos. E aí eu pergunto, o que nós dizemos que ele é? O que ele é para nós? E ele nos deu essa resposta já. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conclui, ninguém vai ao Pai senão por mim. E nossa sociedade só nos ensina a termos poder sobre os outros, não sobre nós mesmos. E agora, neste momento crucial do planeta, onde se separa o joio do trigo, é importantíssimo o conhecimento sobre nós mesmos, para que a gente não continue a chafurdar na ignorância, nesse lodo da ignorância, que obstrui o nosso caminhar para um patamar evolutivo melhor. E Deus não castiga, Ele educa. E a vida tem uma ordem e um progresso inerente a ela. Então não somos nós que ditamos, existem as leis universais do Cristo que nos regem. Então, transformação, mudança interior, reflete no cotidiano. E agora é a hora da mudança. Por isso, busquemos nos renovar. É fundamental. Porque o pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. Tudo vibra no universo. Nada fica parado. É dinâmico. Vibra em velocidade diferente. A própria física nos demonstra isso. E nós somos atraídos pelos movimentos universais, que vibram em todo o cosmos. Pensamentos por energia cósmica. Tanto produz luz, pensamento por energia cósmica, tanto produz luz como energias deletérias. E quando o nosso pensamento aproxima da sabedoria, a vida reflete amor. E aí Emmanuel nos diz assim: o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e o infinito amor que constitui o pensamento e a vida do nosso Pai. Então, gente, a ideia é que a gente pense que nós somos seres que estamos aqui buscando no planeta a melhora, e cada dia vai se tornar mais difícil, porque as situações materiais pegam muito em nós. E nós temos que nos entregar ao Pai com confiança plena, para que possamos vencer todos os obstáculos que se nos apresentam e possamos a cada dia, paulatinamente, nos melhorarmos em direção àquilo que é essencial para o nosso futuro espiritual. O momento agora é do espírito, porque tudo nos vem por acréscimo, desde que busquemos ao Pai que está nos céus. Eu quero agradecer infinitamente a todos e pedir nesse instante aos trabalhadores amoráveis do Cristo que possam envolver a todos em bênçãos e refrigérios de luz, trazendo a harmonia, a paz, o equilíbrio para os lares e para os familiares. Que a essência do Pai seja a nossa essência. Que assim seja sempre.